Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é um ex-jogador de futebol que atuava como atacante. É considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Em 2000, foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. E foi um dos 2 vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o rei do futebol. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Seja membro do canal e ajude Uma Dose de Curiosidade a crescer por apenas R$ 2,99. Sendo membro, podemos melhorar a qualidade dos vídeos e trazer temas variados para você. Seu nome aparecerá ao lado de outros apoiadores, além de ter acesso ao conteúdo antes de todo mundo. Juntos, seremos mais fortes e melhores. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais, sendo filho do jogador João Ramos do Nascimento e Celeste Arantes, é o mais velho de 2 irmãos. Aos 4 anos de idade, Edson e sua família mudaram-se para Bauru, em São Paulo. Nessa época, ele era chamado de Dico pela família e de Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro José Lino da Conceição Faustino, o Bilé, amigo de time de seu pai, o Vasco de São Lourenço de Minas Gerais. Além dos jogos de futebol, durante a infância, o garoto ajudava a família como podia. O pai se lesionou e não continuou a jogar futebol, o que deixou a família em dificuldades. Para contribuir com a renda familiar, Pelé trabalhou como engraxate. A sua primeira equipe foi o 7 de Setembro, time que jogava na terra batida, batizada em referência à rua que fazia esquina com a casa de Pelé. Do 7 de Setembro foi para o Ameriquinha, onde calçou chuteiras pela primeira vez. Com 13 anos, Pelé começou a jogar pelo Baquinho, equipe infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, que conquistou 2 campeonatos infanto-juvenis. Em 1956, recebeu uma proposta do Bangu Atlético Clube, que foi recusada por Celeste, mãe de Pelé, que não queria que ele fosse para uma cidade grande, em suas próprias palavras. Pelé também foi convidado a jogar no Esporte Clube Noroeste, de Bauru. Valdemar de Brito, seu técnico no Bauru Atlético Clube, se opôs à ideia. Brito sugeriu então a ida ao Santos Futebol Clube. A mãe de Pelé inicialmente era contra a ideia, já que não desejava que Pelé se tornasse um jogador de futebol. Ela acabou sendo convencida, e o filho foi com Brito para a cidade de Santos. Em 1956, chegou ao Santos como promessa de Valdemar de Brito, que, de acordo com informações do site oficial do Santos, afirmou ao clube: "Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo." Passado o mês de sua chegada, o jovem fez sua primeira partida na equipe profissional. O jogo foi contra o Corinthians de Santo André, e o Santos venceu por 7-1. Pelé entrou no segundo tempo e marcou o 6º gol. Não demorou muito para o garoto ser reconhecido nacionalmente, ainda com 16 anos de idade. Em 1957, já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. O rei do futebol atuou durante quase toda a sua carreira no clube santista, entre 1956 a 1974. No período, ele levou o clube a conquistar 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes em 1962 e 1963. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco no Maracanã e foi realizado em uma cobrança de pênalti. Pelé se despediu do Santos no dia 2 de outubro de 1974 no estádio da Vila Belmiro. A equipe santista enfrentou a Ponte Preta. Pelo Santos, Pelé fez 1.116 jogos e marcou 1.091 gols. Passado 10 meses da contratação de Pelé pelo Santos, o garoto foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez para disputar a Copa Roca, atual Superclássico das Américas. A competição era um torneio amistoso entre a seleção brasileira e a seleção argentina. As 2 partidas foram realizadas no Brasil. A primeira marcou a estreia de Pelé com a camisa do Brasil e foi realizada no Maracanã.
A Argentina venceu por 2-1 e o gol brasileiro foi marcado por Pelé. Na partida de volta no estádio Pacaembu, o Brasil venceu por 2-0, com um gol de Pelé e outro de Mazzola. Foi seu primeiro título pela seleção brasileira. Foi na Copa de 58 que começou a usar uma camisa com o número 10, em 29 de junho do mesmo ano. Se tornou o jogador mais jovem a disputar a final da Copa do Mundo, aos 17 anos e 249 dias. Ele marcou 2 gols nessa final, quando o Brasil venceu a Suécia por 5-2 em Estocolmo. Quando a Copa do Mundo de 1962 começou, ele já era considerado o melhor jogador do mundo. Pelé se machucou no jogo contra a Tchecoslováquia, quando tentou um chute de longa distância. O substituto foi Amarildo, que teve um bom desempenho. No entanto, foi Garrincha que assumiu o papel de líder e levou o Brasil ao segundo título da Copa do Mundo. Já esperava-se que a Copa do Mundo no México fosse a última de Pelé. O Brasil jogou contra a Itália na final no Estádio Azteca, na Cidade do México. Pelé marcou o primeiro gol, após o 100º gol do Brasil em Copas. O salto de alegria de Pelé nos braços do companheiro de equipe Jairzinho, ao comemorar o gol, é considerado um dos momentos mais emblemáticos da história da Copa do Mundo. O Brasil venceu a partida por 4-1, conquistando o tri mundial. Após 18 anos atuando pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé assinou contrato com a equipe do New York Cosmos, dos Estados Unidos, para jogar a temporada de 1975. No Cosmos, entre jogos oficiais e amistosos, Pelé fez 106 partidas e marcou 64 gols. Despediu-se dos gramados em 1977 em um jogo do Cosmos contra o Santos, nos Estados Unidos. A partida contou com a presença de artistas, políticos e personalidades mundiais. O Rei disputou o primeiro tempo da partida com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos. De acordo com o Guinness Book, Pelé marcou em sua carreira 1.281 gols, sendo o maior artilheiro da história do futebol. Na vida pessoal, relacionou-se com algumas famosas e foi casado 3 vezes. O primeiro casamento durou de 1966 a 1978 com Rosemary de Reis e teve 3 filhos. O filho Edson, conhecido como Edinho, seguiu a carreira do pai e tornou-se goleiro do Santos na década de 1990. Depois da aposentadoria, envolveu-se com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o que lhe rendeu condenação de 12 anos de prisão. Em 1991, Pelé descobriu que tinha outra filha, Sandra Regina, fruto de um relacionamento com a empregada doméstica Anísia Machado em 1964. Sandra precisou entrar na justiça para ser reconhecida por Pelé, o que aconteceu apenas em 1996. Após exames de DNA e várias brigas judiciais, Sandra Regina recebeu o sobrenome Arantes do Nascimento. Sandra morreu em 2006, vítima de um câncer na mama. Os 2 filhos de Sandra, Octávio e Gabriel, de 15 e 13 anos na época, ganharam na justiça o direito de receber uma pensão do avô. O segundo casamento de Pelé em 1994 foi com a cantora gospel Assíria Lemos Seixas e durou até 2008. Do matrimônio, eles tiveram gêmeos Celeste e Joshua. Atualmente, Pelé é casado com Márcia Cibele, a qual ele conheceu em 2008 durante um evento em Nova York e com quem oficializou a relação em 2016. Os 2 não tiveram filhos juntos. Já entre 1981 e 1986, o ex-jogador manteve um relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel. 3 anos depois, ele relacionou-se também com a ex-Miss Brasil Flávia Cavalcante. Esse vídeo é apenas um recorte e muita coisa ficou de fora. Não esquece de avaliar o conteúdo e, caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!